O Código de Processo Civil fala que a tutela antecipada não pode ser concedida quando pode causar prejuízos irreversíveis. Esse é um equívoco grosseiro do legislador, porque toda e qualquer liminar, toda e qualquer tutela de urgência causa prejuízos fáticos irreversíveis. As liminares possessórias causam prejuízos fáticos irreversíveis. Várias das tutelas cautelares causam prejuízos fáticos irreversíveis. Na realidade, isso é um equívoco grosseiro, porque imaginar que a jurisdição não pode conceder tutela antecipada quando a concessão da tutela coloca em risco o direito do autor, em risco de prejuízo irreversível, é o mesmo do que admitir que o juiz, então, está obrigado a admitir um risco de prejuízo ao direito que lhe parece mais provável do que o do réu. Na verdade, falta a percepção de que a tutela de urgência é, antes de tudo, a tutela do provável. Quando o juiz se depara com um pedido de tutela de urgência, ele tem dois direitos prováveis. E dois direitos que muitas vezes podem ser sacrificados de forma irreversível. O autor afirma que o dele vai ser sacrificado de forma irreversível. O juiz pode supor que o do réu também será sacrificado de forma irreversível em alguns casos. Mas admitir o fumus boniuris, ou a probabilidade do direito, que é pressuposto da tutela antecipada ou da tutela cautelar, para daí se chegar à conclusão de que a tutela não pode ser concedida, porque ela corre o risco de causar prejuízo irreversível ao réu, é o mesmo do que admitir que o juiz não pode dar tutela exatamente ao direito que lhe parece provável. Ele estaria aí preferindo não sacrificar o direito improvável. É por isso que não tem lógica o raciocínio que impede a concessão da tutela apenas porque a sua concessão pode produzir efeitos fáticos irreversíveis. Esse argumento já foi banido do cogito dos doutrinadores europeus e do cogito do doutrinador estadunidense. Não há sequer mais quem pense num argumento desse tipo, na impossibilidade de o juiz conceder a tutela, porque ela pode prejudicar prejuízo irreversível. Ora, se dele está sendo requerida a tutela para que não haja prejuízo irreversível e o direito tem que ser demonstrado como mais provável do que o do demandado, admitir o raciocínio é, como eu disse, afirmar que a função da jurisdição é a de tutela do direito improvável, o que não tem a menor lógica. De modo que a única maneira de se ler a disposição que fala em proibição da concessão da tutela em caso de irreversibilidade é o de relacionar a irreversibilidade com aquilo que sucede no plano do direito substancial. E não aquilo que sucede eventualmente diante de um caso concreto. Quando eu falo do direito substancial, eu me refiro novamente àquelas situações, por exemplo, em que se poderia pensar numa antecipação da Constituição, numa ação em que se discute o estado das pessoas. Não tem o menor sentido se imaginar a possibilidade de desconstituição provisória de um casamento. Isso, obviamente, não pode ser feito. Mas isso é irreversibilidade do provimento. A doutrina francesa deixou isso claro em face do novo Código de Processo Civil. Ela demonstrou, Roger Perrot e o professor Louis Cadier escreveram artigos excepcionais a respeito, demonstrando a diferença entre irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento e irreversibilidade do provimento.